Com Deus. Hoje vamos conversar sobre dores abdominais. Dr. Tércio Genzini, que é patologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, você? Muito bem. Agora a gente generaliza as dores abdominais. Você pergunta para a pessoa que tem dor, onde você está sentindo dores? No abdômen. Então, quer dizer, é meio difícil a gente saber a causa dessa dor. Na verdade, o abdômen tem muitos órgãos, tem um conjunto de vasos. O cirurgião diz que o abdômen é uma caixinha de surpresas. Então, às vezes você fala, eu estou com dor numa parte do abdômen, o próprio médico, através da investigação do tipo de dor, a irradiação, fator desencadeante, fator de melhora, fator de piora, ele supõe que é algo e o exame vai lá e mostra uma outra coisa. O fato é que a dor não é normal. Nenhuma dor. É um sinal do corpo, É um sinal importante a dor. E toda dor deve ser descoberta. Em geral, em linhas gerais, uma dor aguda de curta duração em pessoas jovens normalmente é benigna, autolimitada e não tão importante, apesar de ter que ser investigada. Agora, a dor numa pessoa acima de 50 anos, e principalmente aquela dor crônica, aquela dor que não melhora, que se estende, e quando ela se associa a outros fatores, mal-estar, palidez, fadiga, essas dores são bem mais perigosas. Agora, se a gente tem muitos órgãos na região abdominal, a gente sabe o quanto que é importante a gente fazer os exames periódicos. Isso qualquer pessoa, mas quem tem casos de problemas sérios na família, aí tem que redobrar a atenção, porque muitos órgãos, o fígado, por exemplo, quando ele está doente, a gente pode não ter sintoma nenhum. E aí, quando a gente vai ter algum sintoma, a doença já está no estado avançado, seja ela qual for, né, doutor Tércio? Sim. Então, existem recomendações de investigações periódicas. E essas recomendações normalmente se referem à detecção precoce de câncer. No geral, as pessoas até 40 anos de idade, exceto se tiver algum caso na família de câncer abaixo de 50 anos, elas não necessitam exames periódicos até 40 anos. A partir dos 40 anos, os exames devem ser realizados. Então, existem órgãos facilmente investigados, como o fígado através de um ultrassom, exames de sangue, o estômago através de uma endoscopia ou o intestino através de uma colonoscopia, que é a endoscopia feita por baixo. Esses órgãos são muito bem investigados, mas existem órgãos, como por exemplo o pâncreas, que não são investigados. E esses órgãos trazem grandes e desagradáveis surpresas. Então, toda dor deve ser valorizada. E sempre que possível, mesmo sem a dor, a partir dos 40 anos, com histórias familiares de doenças digestivas, ou a partir dos 50 anos sem qualquer história, todas as pessoas devem fazer prevenção. Gente, uma ultrassonografia de abdômen, um exemplo simples de exame, que é super eficiente, né? É muito eficiente para a parte do fígado e da vesícula biliar. Para a parte do pâncreas são outros exames, ressonância ou tomografia, sem dúvida, muito acessíveis. Mas no caso do pâncreas, para quem já tem algum histórico familiar ou quem vem sentindo dores e incômodos, na verdade, né? Mesmo para quem não tem, Kátia, porque... Mas tomografia? A tomografia, a crítica à tomografia é a radiação que ela emite no corpo. Muita gente tem medo de quando se pede fazer uma tomografia por isso. Exatamente. Então, existem tomógrafos hoje de baixa radiação, mas quando não estão disponíveis, a ressonância é uma boa alternativa. O pâncreas é um órgão que traz surpresas muito desagradáveis e, geralmente, quando as doenças são identificadas, estão em estadios muito avançados. Periodicamente, as pessoas devem ser investigadas, a história familiar é muito importante e os hábitos de vida são muito importantes também. Você sabe que na população urbana existe uma deficiência, por exemplo, muito grande de vitamina D, porque as pessoas tomam pouco sol e repõem pouco na dieta. E a vitamina D baixa está associada a uma série de problemas de desenvolvimento de câncer em vários órgãos. Então, o histórico que a pessoa conta em termos de alimentação, hábitos de vida, o estresse, história familiar, todos entram no contexto da investigação da dor abdominal ou da necessidade de prevenção. Vamos para uns mitos ou verdades? O primeiro deles, vamos ver qual é. Na maioria dos casos, a dor abdominal é temporária e tem cura definitiva. Isso é verdade. É verdade, exatamente. Principalmente nas pessoas jovens, normalmente ela é autolimitada, ela vem, normalmente uma cólica intestinal, uma gastrite. Pode ser gases também, Exatamente, né? São gases que se deslocam ao longo do intestino e produzem esses sintomas. E ela vai embora sozinha ou às vezes com medicações muito simples. Próximo mito ou verdade?
Estresse, ingestão de alimentos muito temperados ou gordurosos podem causar dor temporária. Isso é verdade também, né? Sem dúvida. O estresse, alimentos muito gordurosos que exigem muito dos órgãos que fazem a digestão das gorduras, exigem muito da vesícula, do fígado, retardam o esvaziamento do estômago. Então, todos esses órgãos são afetados por esses alimentos gordurosos. E o estresse também ele estimula a produção de enzimas digestivas. Ácido no estômago também causa sintomas e a dor normalmente ela é temporária. Mas a longo prazo, se a gente não faz nada, continua estressado, com a ingestão de alimentos temperados e gordurosos, sedentarismo, excesso de peso... Você vai ter consequências graves, exatamente. E quando você acha que é temporário, mas ela não é temporária, ela não vai embora... Ela não some, né? Ela não desaparece e você começa a achar normal ter uma dorzinha, que você fala que é uma dorzinha no estômago, que é uma, comum, né? Que é uma gastritezinha. Isso não é normal, as pessoas têm que viver sem dor. O normal seria isso. Exato. Quando elas têm dor, elas têm algum problema. A dor é uma reação química, é uma inflamação que ocorre em algum local. Ou o corpo está reagindo a algo estranho que está aparecendo, ou ele está sendo induzido a fazer uma inflamação local para reparar algum dano. E isso provoca dor. Então, toda dor tem uma inflamação associada e essa inflamação deve ser pesquisada, se ela é benigna ou maligna. Vamos para mais um mito ou verdade? A dor no abdômen sempre significa problema no estômago, gente. Isso é o que muita gente diz, mas não é verdade. Não é verdade. A pessoa põe a mão e sente dor no estômago. Generaliza, né? Exatamente. Ela está colocando a mão em cima do fígado, do pâncreas, dos intestinos. Então, na verdade, o abdômen não é só o estômago. Próximo, vamos ver? Não há relação entre doença na região pélvica e dor abdominal. Então, isso é uma outra... muitas pessoas acham que quando a dor é em órgãos ginecológicos, a dor não é no abdômen, por exemplo, ou nos órgãos pélvicos, masculinos ou femininos. Não, esses órgãos têm relação direta com o abdômen. Por exemplo, algumas mulheres durante a ovulação têm pequenos sangramentos e eles irritam o abdômen e dão dor abdominal. Então, as doenças pélvicas têm relação com dor abdominal também. Isso sem falar de mulheres, principalmente, que têm infecções urinárias de repetição. Infecções urinárias, infecções ginecológicas. Não fazem o tratamento adequado. Está lá, prescrito pelo médico, 20 dias. Depois de 10 dias já melhorou, eu paro. E aí essa infecção pode subir para os rins e afetar outros órgãos, né? Da parte urinária e da parte ginecológica pode subir para os anexos, nas anexites, que às vezes mimetizam apendicites. Sim. É um dos diagnósticos diferenciais. A mulher tem muita dor e vai em algum local ser examinada, se acha que é uma apendicite, mas na verdade é uma infecção ginecológica que subiu e antibiótico cura, evita uma cirurgia se o diagnóstico for bem feito. Próximo, vamos ver? Mais um. Caso a dor dure mais de 4 horas, é necessário uma avaliação. Isso é muito importante. Nós estamos falando de dor aguda. Essa dor intensa, né? Temporária, ela tem que vir como consequência aos alimentos gordurosos, condimentados, ao estresse, e ela tem que desaparecer por completo. Se ela não desaparecer, existe alguma lesão persistente ou está se desenvolvendo uma complicação. Então tem que se fazer uma avaliação. Então, é verdade. É verdade. Próximo. Não é normal sentir dor abdominal quando o problema é renal. Eu volto e o Dr. Tércio Genzini. Não é normal sentir dor abdominal quando o problema é renal. Então, muitas pessoas acham que o rim se localiza nas costas, na região lombar, e por isso não leva a dor abdominal. Mas o caminho do rim até a bexiga, ele passa por um trajeto abdominal. Então, os problemas renais mais frequentes, que são a infecção e os cálculos renais, levam à dor abdominal. Então, o problema renal leva a uma dor abdominal, então isso é um mito que não é normal sentir. Agora, quem está com cólica renal, a pessoa sente dores nas costas, irradia para frente, na parte baixa. Ela irradia no trajeto da urina. Começa do rim, nas costas, e vai em direção à bexiga, que é a parte na frente, ela na região púbica. Então, a dor da cólica renal é o cálculo migrando, e ele vem lá do rim, e vai até a bexiga, esse é o trajeto da dor. E tem crianças, gente, que tem cálculo renal e as pessoas muitas vezes não se dão conta disso. Em todas as idades, né? A água que nós tomamos na nossa cidade, ela é ácida.
E ela muda o pH sanguíneo e da urina também, então ela pode levar a alguns tipos de consequências como cálculos, né? As águas alcalinas são águas mais protetoras, mas não protege mais o corpo da gente. Protege mais o né? corpo da gente, exatamente. Então a gente também tem que ficar atento a isso, Exatamente. a deixar o corpo mais alcalino, e isso um médico vai poder te orientar quanto à alimentação e tudo mais, exatamente. Né? Vamos para mais um mito ou verdade? Assim como o diagnóstico, o tratamento é amplo e variável. Sem dúvida, porque você tem que identificar a origem da dor. Você não pode generalizar e não pode ficar arriscando, não pode ficar fazendo um tratamento empírico, quer dizer, tentando medicações até encontrar a medicação que resolva o seu problema. Você tem que detectar o problema em si, a origem da dor e resolvê-la na sua origem, para que ela cesse completamente, de preferência livre de qualquer medicação. Tomar medicação cronicamente não é saudável, Kátia, e as pessoas têm que saber disso. E a automedicação então piorou, né? Piorou, exatamente. E infelizmente a gente percebe que muita gente, até mesmo com antiácidos, tem esse hábito, ou até remedinhos que dizem ser tão singelos, antigases. E você fala, puxa, mas toma 2, 3 por dia, qual é o problema? Cada vez mais temos surpresas desagradáveis nesses casos, porque quando nós vamos investigar a fundo, descobrimos que temos uma origem e nem sempre essa origem é uma doença benigna e necessita de um tratamento com certa urgência. E esses ditos remedinhos suaves camuflam, né, o diagnóstico? Camuflam completamente. A orientação é não camuflar a dor com analgésicos, antiespasmódicos e todas essas medicações facilmente disponíveis. A propaganda diz, se a dor persistir, procure um médico. Então, não aguarde muito para fazer essa opção. Mas persistir, gente, não é por meses não, viu? É persistir por horas. Exatamente. Persistiu por 4 horas, como a gente aprendeu hoje, vá ao médico, vá a um pronto-socorro. Antes você ir até lá e não ter nada, do que depois de um tempo você ir e falar assim, puxa, se eu tivesse visto antes, eu teria ali uma vida muito melhor, né, doutor? É isso mesmo, exatamente. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Tércio Genzini, que é patologista. O site é www.hospitalbandeirantes.com.br. Lá você tem os contatos do Dr. Tércio Genzini, que é patologista. E claro que volta mais vezes ao programa. Qualquer sugestão de tema, você pode mandar para a gente. Obrigada, viu? Fazer um bom carnaval para você. Obrigada, você também. Parabéns pelo trabalho, viu?